Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, o cerco a Lima, que está concluído, eu não sei como, os russos estão tentando sair de lá, mas não sei se vão conseguir não. Talvez os ucranianos até deixem eles passar justamente para evitar tanto prisioneiro de guerra. Vamos entender o que está acontecendo lá, vamos falar também sobre o ataque covarde contra os refugiados que estavam fugindo das áreas ocupadas pelos russos lá em Zaporíjia. Muito triste isso. Esse é o vídeo do dia 30 de setembro de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias sobre a situação na Ucrânia. Pode ver a nossa playlist desde o dia 22 de fevereiro. Eu agradeço a todo mundo que vem assistir nossos vídeos aqui. Essas notícias foram sugeridas por Gustavo Segala, Não Voto em Ladrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar propriamente aqui na linha de frente, vamos falar sobre dois casos muito tristes aqui. Um foi em Dnipro. Na verdade, o nome da cidade é Dnipropetrovsk, é o nome da cidade aqui que fica no meio aqui da Ucrânia. Ela já foi alvo ontem de um ataque covarde que a gente viu que matou crianças e coisa e tal, e dessa vez destruiu uma grande empresa de ônibus da cidade, deixando um monte de gente sem transporte, uma preocupação danada, um ataque que não tem nenhum significado militar ou de qualquer outro tipo, né? Mas não foi o pior que aconteceu. O pior foi agora cedo. Tá vendo esses carros parados aqui? Isso aqui fazia parte de uma fila do engarrafamento. A gente chegou a mostrar esse engarrafamento alguns dias atrás. Eu falei para vocês que era o pessoal justamente fugindo aqui de Zaporíjia, né? Zaporíjia, a cidade de Zaporíjia fica aqui, e o Oblast de Zaporíjia é um pouco maior e tem uma parte dele que está ocupado pelos russos. E pelo que consta, a melhor maneira de quem está nas áreas ocupadas pelos russos de fugir daqui é justamente por esse checkpoint aqui próximo a Zaporíjia. É o lugar que está mais tranquilo deles saírem. Então tem acontecido filas enormes para o pessoal sair, né, sair da área ocupada pelos russos em direção à Ucrânia. Então eram pessoas civis, não tinha ninguém, nada militar ali. Isso aconteceu já no território ocupado pelos ucranianos, não foi no território dos russos. E tá vendo aqui, a fila de carro passava aqui, eles jogaram uma bomba. Eu tive que escolher com muito cuidado as imagens, porque você sabe que o YouTube, se eu botar as imagens são terríveis desse negócio. Tem um monte de corpos e coisa e tal. Por quê? Porque a bomba explodiu aqui e os estiaços, né, atingiram esses carros todos aqui estão quebrados, não conseguem andar, as pessoas morreram, foram 23 pessoas mortas, tem 27 feridos também, uma coisa bastante trágica, realmente, né? Tá aqui uma imagem aérea, eu não vou nem aproximar essa imagem, porque vai dar para ver corpo e coisa e tal, tá vendo? Caiu o míssil aqui do lado, e daí as pessoas que estavam nos carros mais próximos, isso aqui era parte de um engarrafamento saindo da cidade. Então tinha carro aqui na frente, tinha carro mais atrás. É lógico, os outros que não foram danificados saíram dali o mais rápido possível, né? Mas esses carros aqui que quebraram no local, que os condutores foram mortos, acabaram ficando nessa situação, né? Os russos originalmente confessaram a coisa, disseram até com certo orgulho que, não, destruímos uma coluna de pessoas saindo de Zaporíjia, não sei o que lá. Depois eles mudaram o discurso, aí quando eles perceberam que fizeram besteira, que atingiram os civis, aí eles mudaram o discurso falando que não, que foi a Ucrânia que atingiu isso daí. É óbvio que foi a Rússia, até porque isso aqui já é no território ucraniano. Dá para ver, tanto que a gente tem foto, tá, as ambulâncias ucranianas cuidando dos feridos, né? Enfim, mais uma tragédia aí causada pela insensibilidade russa, né? Mas, saindo dessa parte, vamos falar sobre algumas notícias muito boas aqui da região de Lima. Lembra, ontem a gente tinha falado que Lima já estava muito perto de ser circundada, faltava só chegar aqui em Zarishne, né? E hoje a gente tem algumas notícias muito interessantes. Primeiro que Chandri Rolov, ela é uma cidade que ontem estava metade nas mãos dos ucranianos, metade nas mãos dos russos, ela foi totalmente conquistada pelos ucranianos hoje. E também Dobrychev já está também nas mãos dos ucranianos, a gente já tem essa informação. Aqui aparece como ainda contestado, mas tanto Dobrychev quanto Stakvik já estão nas mãos dos ucranianos. Kolodiazy também já está na mão dos ucranianos, eles já estão chegando aqui em Zarishne, não aqui pelo norte apenas, mas também por aqui. Yampil, que é outra cidade que tem aqui, também já foi retomada pelos ucranianos.
Então só restou as tropas que estão aqui e o cerco já está fechado, tá? A gente vai mostrar aqui, ó. Tem várias imagens mostrando que justamente não tem mais por onde os russos passarem, porque os ucranianos já estão com o controle dessa estrada que passa por Zarishnya, né? Então tem uma grande quantidade de tropas aqui, estima-se que em torno de 3.000 tropas russas nessa região, e eles simplesmente não têm mais para onde sair. A gente vai ver que eles estão tentando sair disso daí, e talvez os ucranianos até deixem eles saírem, porque para pensar, o pesadelo logístico de fazer 3.000 soldados, 3.000 prisioneiros de guerra aqui, certamente seria uma coisa bastante crítica, né? Agora, já os ucranianos já estão deixando Lima para trás. Lima já acabou, já não tem mais como os russos manterem, né? Então, eles estão tentando agora sair de lá, vão ter que sair às pressas novamente, vão acabar deixando um monte de coisa no final das contas, se conseguirem sair. Se não saírem rápido, não saem mais, né? E não é só esse. Aqui está o Raibar também, que fez um mapa aqui. Dá para você ver no mapa que já está fechado aqui, ó, não tem mais nenhuma área totalmente livre que permita aos russos saírem dessa região, né? Então, eles podem tentar forçar a barra de passar aqui por Zarishny ou Torskia e tentar sair aqui para Kremina, mas toda essa área aqui já está contestada pelos ucranianos. Eles vão ter dificuldade de passar aqui se tentarem, né? Aqui eles estão falando que a 752ª Regimento de Guardas de Rifles Motorizados é o regimento que está preso aqui nesse cerco e provavelmente vai ser tomado prisioneiro, ou então vamos ver se eles vão conseguir fugir, né? Também o que está ali é o pessoal da LPR, da, entre aspas, República Separatista de Luhansk, que foi colocado para defender essa aqui. Tipicamente os russos fazem isso. Quando eles percebem que a situação está ruim, eles mandam essas tropas do Donbás ali, que para eles são tropas descartáveis, e daí isso dá tempo dos comandantes pelo menos fugirem da região, né? Mas certamente esse cerco aqui vai acabar prendendo muita gente. Vamos ver até onde vai isso daí. Existem algumas imagens dos russos tentando fugir, apesar de que essa imagem aqui, ó, dá para ver aqui os russos fugindo numa floresta ali, segundo estão dizendo aqui, ali na região de Lima. Porém, tem gente dizendo que na verdade não é Lima isso daqui, seria Soledar, que seria o lugar onde está acontecendo isso. Tem até uma discussão aqui no Reddit, mostrando aqui a geolocalização do pessoal e coisa e tal, que isso aqui seria em Soledar, não é a fuga dos russos ali de Lima. Mas a gente tem também uma imagem que mostra um comboio em Lima, a coisa de 45 minutos, olha só, a gente está falando aqui, essa aqui foi, eu tô gravando isso agora por volta de 8 horas da manhã aqui no Brasil, então isso aqui acabou de acontecer, também essa foto foi tirada, tem um grande comboio ali em Lima se preparando para sair. Vão tentar sair dali. Eu acho que não tem mais como sair, não. Mas vamos ver, talvez até os ucranianos deixem eles saírem, como eu falei, justamente para evitar fazer muito prisioneiro de guerra. Eu torço para que não. Não deixa sair, não. Prende esse pessoal todo aí. Bom, então, outra informação que a gente tem aqui é, como eu falei para você, esse Drobychev e Stavki são cidades que já estão no domínio ucraniano, e a evidência que a gente tem é justamente esse post aqui de um comandante russo falando que nós tivemos que retirar o batalhão de Drobychev para não ficar cercado, e tiramos de lá também, e também saímos, ele fala em algum lugar aqui, ou talvez não tenha sido aqui. É porque eu acabo lendo um monte dessas mensagens, tá? E às vezes a gente confunde, mas ele falou também, ou um outro comandante falou também em outra mensagem, sobre Stavki. Essas duas cidades já estariam em poder dos ucranianos, né? E a outra cidade que a gente já tem a confirmação é Yampil, que é muito próximo de Lima, né? Yampil é essa cidade aqui, ó. Até ontem ela estava ocupada pelos russos, agora ela já aparece azulzinha aqui, já ocupada pelos ucranianos, ou seja, só restou mesmo para os russos Lima, a cidade de Lima. E como a gente está falando para vocês, esse mapa aqui, ele só fala quando você tem confirmação do exército ucraniano. O exército ucraniano tem falado muito pouco.
confirmou, por exemplo, Yampil, não confirmou Drobchev e as outras cidades aqui, mas a gente sabe que eles estão avançando bem mais, já estão fechando o cerco aqui em Zarishne, né? Então, uma excelente notícia, né? Nesse dia 30 de setembro, que vai ser o dia que o Putin vai declamar lá, que vai declarar que as 4 regiões da Ucrânia vão fazer parte agora da Rússia, a gente sabe que ele vai fazer isso. Ainda não, eu estou gravando isso aqui no Brasil por volta das 8 horas, então isso deve ser às 15 horas da tarde lá na Rússia, o que dá 9 horas da manhã aqui no Brasil. Eu ainda não sei o discurso dele, mas não faz diferença, a gente sabe que ele vai dizer que anexou aquelas partes, vai ameaçar a bomba nuclear, a gente sabe como é que é isso. Nesse dia que ele está fazendo essa besteira toda, os ucranianos estão forçando os russos a correr dali, ou então capturando um bocado de russo ali naquela região, né? Mas não foi só isso, teve também um ataque grande aqui em Nova Kakhovka. Deixa eu mostrar para vocês aqui, principalmente o som, tá? Não dá para ver muito, dá para ver um pouquinho, mas não dá para ver muita coisa não. É a explosão, né? Vocês viram em Nova Kakhovka, e o que foi isso? Foi justamente essa empresa Elektromash, que é uma fábrica que está sendo usado pelos russos lá na região para armazenar tropas e coisa e tal. E teve também um prédio que estava sendo usado pelos russos também, que foi atingido nesse ataque a Nova Kakhovka, e também esse sujeito aqui, que é o Alexei Katerinychev, foi morto. Ele é o primeiro deputado lá de Kherson, administrador lá, um dos colaboracionistas, né, do pessoal que ajuda os russos lá, e ele acabou sendo morto também nesse ataque. Está aqui a casa do sujeito depois do ataque, mostrando claramente como é que ele realmente não deu muito bem para ele não, né? Enfim, isso foi o que aconteceu ontem lá em Kherson, em Nova Kakhovka. Teve também um pronunciamento, né, no final do dia 29 do Alexei Arestovich, e ele começa falando aqui justamente sobre não dá para saber se houve tempo para a retirada. A informação que eles têm não oficial, não confirmada, é que tem 2 batalhões de mobilizados russos e uma brigada LPR, DPR, coisa e tal. Uma brigada são 3 batalhões, né? Então seria um total de 5 ali entre os dois. As rotas que eles têm para saída estão bloqueadas, então não se sabe o quanto desse pessoal que está lá conseguiu sair ou se não saiu, enfim. As informações a gente ainda não tem, ele está na mesma posição que a gente aqui, sem saber se os russos conseguiram fazer, eles estão tentando sair, se vão conseguir ou não, a gente não sabe, né? Segundo ele, os ucranianos estão se movendo para liberar também Kremina e expandir a partir de Bilorivka em direção a Lysychansk e Severodonetsk, né? Lembra, aqui em Bilorivka, a gente sabe que os ucranianos já estão desse lado de cá também. Nesse mapa aqui não mostra eles aqui, mas a gente sabe que eles já estão, até porque os russos já colocam isso de forma usual nos mapas deles. Kremina seria um bom ponto para depois tomar Lysychansk e Severodonetsk, né? Retomar essas cidades. Por que isso? Lembra, Lysychansk, a gente chegou a mencionar isso na época, né? Ela fica num lugar mais elevado, é uma montanha mais elevada. Então, vir aqui por Bilorivka, possível mas não é a melhor estratégia para tomar Lysychansk, né? Lembra que os russos, quando tomaram Lysychansk, eles tomaram devido a um ataque aqui por baixo, por Nizhny e Totskivka. Eles vieram aqui por baixo e daqui pegaram Lysychansk. Se eles tentassem de Severodonetsk para Lysychansk, eles não conseguiriam, porque aqui é uma região mais alta. Não é que não conseguiriam, é que seria mais difícil conseguir. Então, da mesma forma, os ucranianos provavelmente estão fazendo algo similar, porém aqui pelo norte, por Kremina, para depois descer aqui e pegar Lysychansk e Severodonetsk. Você tem uma condição mais favorável vindo aqui do norte do que vindo aqui diretamente de Bilorivka em direção a Lysychansk, né? E lembra como a gente mencionou lá também, existe indicação de que tem muita tropa ucraniana sendo colocada aqui, o que indica um provável ataque também a Svatov. Eles estão falando aqui depois também sobre a questão de um possível ataque a partir de Belarus. De fato, a gente vai ver que tem algumas movimentações nesse sentido, e o pior de tudo é que Belarus já disse que não vai atacar.
E aí que você fica preocupado, porque quando Belarus, tal como a Rússia, mente o tempo todo, né? O Lukashenko é um clone do Putin mais velho, mais barrigudo e mais careca. E daí o menos careca, não sei, não interessa. E daí, quando ele começa a falar uma coisa, é porque é outra. Se ele está falando que não vai atacar, então aumentou a chance de ter um ataque a partir de Belarus, né? Mas, segundo ele, não é preocupante porque as defesas estão muito bem estruturadas lá. Agora, seria muito difícil eles conseguirem fazer alguma coisa, né? Aí ele fala aqui também sobre a anexação dos territórios, que não vai mudar nada, a gente já sabe, não interessa o que o Putin vai falar hoje, a gente já sabe basicamente o que ele vai falar hoje. Agora, o que está pegando muito lá na Rússia, a gente vai falar isso daqui a pouco também, é a questão da mobilização, que tem surgido muitas críticas à mobilização, como era imaginado, né? Como a gente falou, por que o Putin não fez essa mobilização logo de cara? Porque ele sabia que viriam muitas críticas, ele tinha expectativa de conseguir alguma coisa sem fazer essa mobilização, e as críticas estão vindo. Aí ele fala também sobre o apoio do Ocidente, né? Os Estados Unidos mandou mais um monte de equipamento, a gente falou sobre isso ontem, vai vir equipamento também da OTAN e de outros países, né? O Instituto para Estudo da Guerra, eles ressaltam principalmente a questão justamente das críticas da mobilização parcial. Qual que é a grande crítica que está sendo feita lá? Como eu falei, o Putin fez aquele discurso dizendo que apenas pessoas com experiência militar, apenas jovens, não sei o que lá, com experiência militar e coisa e tal, que seriam chamados, apenas 300 mil, e o que a gente está vendo na prática é que é muito mais amplo do que isso, estão chamando basicamente qualquer um. É aquilo que eu falei para vocês, embora no discurso tenham falado em 300 mil, na cláusula 7 secreta lá do decreto é 1 milhão de pessoas que eles pretendem mobilizar, né? Aquele negócio não adianta, não faz diferença, esse pessoal vai estar mal treinado. A Ucrânia está mobilizando gente desde o dia 24 de fevereiro. Ela agora que conseguiu mobilizar 1 milhão de pessoas bem treinadas, porque a Ucrânia está fazendo a coisa certa, mobiliza em grupos e vai treinando o pessoal. Então a Ucrânia já tem mais de 1 milhão de mobilizados e pretende mobilizar mais 300 mil. Pode mobilizar até 5 milhões se for necessário, é o que eles têm lá na estratégia deles, né? A Rússia está mobilizando 1 milhão de pessoas, então isso está causando muito estresse. E aí o pessoal acaba... Eles não querem criticar o Putin, né, mas acaba criticando os oficiais de recrutamento, dizendo que estão fazendo coisa errada e coisa e tal. Mas a verdade é que tem um monte de coisas contraditórias, dizendo que no final das contas cagou-se totalmente para as diretrizes que ele colocou e estão chamando todo mundo, né? Estão arrecadando todo mundo. Ele coloca aqui a opinião dele sobre Belarus. Ele fala que acha que é pouco provável, highly unlikely, Belarus se envolver diretamente na guerra da Ucrânia. Agora, na verdade, o que o pessoal está falando é que não é que ela vai se envolver diretamente, mas o Putin está planejando colocar alguns desses novos batalhões que ele está criando lá em Belarus e dali fazer o ataque à Ucrânia. É uma possibilidade isso acontecer. Belarus diretamente entrar na guerra, fazer mobilização, não. Mas a Rússia usar o território de Belarus é bastante provável. Bom, aí tem algumas curiosidades. A gente está falando, né, que esse negócio da mobilização está dando muito o que falar lá. Estão reclamando muito porque chega o pessoal inadequado, tem que voltar e não sei o que lá. E ainda tem uns casos como esse aqui. Lá em Tuva, cada família de mobilizado ganha uma ovelha. Olha que coisa. E dependendo da situação, você ganha também um repolho. Pô, caramba, hein? Que coisa. Entrega o filho lá pro exército rápido. Teve um caso curioso aqui que o pessoal falou para os soldados russos recém-mobilizados para pedirem o Tampax, o absorvente íntimo interno das namoradas para levar na guerra, porque, bom, até que faz algum sentido. Você sabe, né, aquilo ali deve ter alguma coisa para segurar sangue, para coagular sangue, coisa e tal, e no final das contas, se você se ferir, é uma coisa boa para você usar, dependendo da situação, né? O problema é que, em tese, deveria haver isso no kit médico desses recrutas, e aparentemente não tem não, né? E a coisa tá tão drástica, ela tá tão ruim, que adivinha o que está acontecendo. Olha só, esse cara aqui é um deputado lá na Rússia, tá? É um deputado lá da Duma, né? E aí ele fala aqui, ele reclamando que não, o que você tá vendo? Tá muito errado.
um monte de gente, um monte de coisa errada no recrutamento, por mais que a gente fale, que busque resolver, a situação continua a deteriorar e é quase impossível mandar alguém de volta, então não tem nada que você possa desmobilizar uma pessoa. Depois que a pessoa entrou no funil, ela vai embora, mesmo que esteja com problema de saúde, mesmo que tenha alguma coisa fora do critério, né? Aí ele fala aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma teoria. E se, na verdade, isso é tudo obra das agências de inteligência do Ocidente? Esse pessoal, cara, eu vou falar um negócio. Ou seja, estão dizendo que a culpa das falhas da mobilização do exército russo não é da Rússia, não é do Putin, é do Ocidente. O Ocidente que está sabotando a mobilização da Rússia. Esse pessoal, quando chega num certo nível de teoria da conspiração, o cara não sai nunca mais disso, vocês sabem, né? Você chega num nível que dali você só afunda. E aí ele tá falando um monte de coisa aqui. Aí tem outro cara respondendo e falando que não, olha só, na verdade você está subestimando a capacidade do exército russo de fazer besteira. Pode ter certeza que o que a gente está fazendo agora é culpa nossa mesmo. É a capacidade do exército russo mesmo de fazer isso. Faz todo sentido, realmente. Isso eu tenho certeza que eles têm capacidade de fazer. Fazer besteira, certamente tem, né? Os áudios que o pessoal capta, né, das mensagens entre soldados, tem coisas realmente absurdas e particularmente os soldados russos, vendo a coisa de forma... Quando chega lá na Ucrânia, aí que eles veem o que é essa guerra de verdade, o quanto sem sentido que é isso, né? Porque na Rússia, cara, muita gente está na Rússia ainda acha que isso daí é uma guerra de libertação, que o povo da Ucrânia quer se ligar à Rússia, né? A Rússia vende isso, né? Vende a ideia de que não, que o pessoal lá são russos oprimidos por um governo pendente para o Ocidente, eles querem vir para a Rússia. Quando o soldado chega lá, que ele vê, toma contato até com a população local, ele percebe que não tem lógica nenhuma nisso, né? E muita gente está se voltando até contra Putin, né? Essa guerra foi a pior decisão que o governo tomou, né? Aqui vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo lá em Belarus, né? Belarus, vocês sabem, é aquele país em cima ali da Ucrânia, é um país dominado pelo Lukashenko, pela Rússia, totalmente ligado à Rússia. A população quer também o mesmo destino da Ucrânia, mas como o Lukashenko continua no poder, na Ucrânia houve alternância de poder, né? Houveram vários presidentes lá. Agora, em Belarus não, acabou que o Lukashenko ficou basicamente desde o fim da União Soviética. E ele tem um poder muito grande lá no país, acabou sufocando eventuais revoltas nesse sentido. Teve até uma revolta muito grande em janeiro, foi janeiro de 2020? Eu acho que foi alguma coisa assim. Mas ele conseguiu sufocar essas revoltas por lá. Agora eles estão fazendo um planejamento de mobilização. Mas no final das contas tem um documento deles aqui dizendo que não vão fazer mobilização em si. Eles vão fazer apenas um planejamento, uma estruturação da mobilização em Belarus, né? E, enfim, vão estabelecer pontos de mobilização, vão planejar a coisa, mas não vão fazer mobilização propriamente dita, né? E aí o pessoal lembra muito bem aqui, caramba, agora que eles estão mentindo, se eles negaram isso, então é verdade, né? Mas isso é típico. Enfim, a minha opinião é que quem está certo nessa é o Instituto para o Estudo da Guerra. É pouco provável que soldados de Belarus entrem nessa guerra. Agora, soldados russos usarem o território de Belarus não seria nada impossível, não. Mas, de novo, não conseguiram quando tinham tropas bem treinadas lá no início dessa guerra, quando tinham um fator surpresa, quando tinham tropas bem treinadas, quando tinham um monte de vantagem, não vai ser agora que eles vão conseguir alguma coisa, né? Bom, o Maxim, não sei se vocês lembram dele, o Maxim é um tenente de engenharia lá do exército ucraniano que ficou conhecido quando ele descreveu a operação que os ucranianos fizeram para destruir aquela cabeça de ponte russa lá em Bielorrivka, no início de maio, né? Foi no dia 9 ou 10 de maio. Lembra? Naquela época, essa área toda aqui estava sob controle da Ucrânia, né? E os russos já tinham essa parte aqui em cima e tentaram fazer uma cabeça de ponte para chegar aqui em Bielorrivka. Na época, a ideia deles era fazer uma pinça aqui com Popasna e fazer um cerco dos ucranianos nessa região. Só que eles nunca conseguiram fazer essa cabeça de ponte e perderam 2 batalhões inteiros ali,
os ucranianos atacaram justamente no momento mais frágil, quando eles estavam tentando fazer a travessia, e o Maxim foi um dos engenheiros militares envolvidos nesse processo, e daí ele fez um relato muito detalhado de como é que foi a operação toda, coisa e tal, bem interessante isso. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária na época. E agora ele está falando também, agora eu já posso falar alguns detalhes sobre como a minha unidade ajudou a ofensiva em Kharkiv. Então ele falou justamente que a tarefa deles foi esta ponte aqui, que é uma ponte sobre o Siversky Donetsk, na região de Izium. Eu vou explicar para vocês exatamente onde é que é isso. Você pode ver aqui em Izium, né, que agora está tudo na mão dos ucranianos, mas esse rio que vem aqui, ó, que faz uma volta até na cidade aqui, é o rio Sievierodonetsk. É o mesmo rio que vai mais adiante aqui, passar em Bilororivka e coisa e tal. E eles fizeram, em algum momento, não se sabe exatamente quando, uma ponte aqui permitindo que os ucranianos entrassem nessa área de mata aqui próxima a Izium, né? Que é essa ponte que ele está mostrando aqui. É lógico que ele está ocultando aqui, ó, também se você ver as imagens aqui, elas estão ocultadas justamente para não fazerem a geolocalização, não identificarem exatamente onde está essa ponte, mas essa ponte foi o que permitiu vários desses ataques que foram feitos lá na região, né? E ele mostra também a questão de que depois, até agora ela está sendo usada. Ela é a única ponte naquela região que continua funcionando, então ela está sendo usada, por exemplo, foi usada pelo Zelensky quando ele foi a Izium visitar as tropas, e é usada por milhares de civis que têm usado essa ponte, porque acabou ficando sendo a única ponte da região, né? A Coreia do Sul vai mandar 3 bilhões ou 2,9 bilhões em armas para a Ucrânia. Olha que bacana, é a primeira grande remessa de armas da Coreia do Sul para a Ucrânia. A Coreia do Sul, por questão de diplomacia, ela não doou diretamente para a Ucrânia, ela doou as armas para a República Tcheca, e a República Tcheca vai doar essas armas para a Ucrânia. Isso é apenas uma formalidade em termos de diplomacia, para não subverter determinadas leis lá do país, mas de qualquer forma, agradecimento à Coreia do Sul, tá do lado certo. É isso que o Brasil devia fazer também, ajudar o que puder. Mesmo que não ajude, não tenha muita coisa, eu sei, o Brasil é um país pobre, o exército está caindo aos pedaços por aí, doa alguma coisa para sinalizar mesmo o que estamos do lado certo nessa guerra, né? Bom, a discussão sobre o duto lá do Nord Stream que foi explodido continua, um monte de gente na dúvida quem teria sido que explodiu, e algumas informações surgem que são bastante reveladoras, né? A Rússia explodiu os gasodutos em 2006, lá na época da Geórgia, na Guerra da Geórgia. Os russos adoram fazer isso, eles não têm problema nenhum com isso. E eu vou fazer um vídeo hoje no Visão Libertária falando sobre essa questão e mostrando os 4 motivos que existem para o Putin destruir aqueles gasodutos. Está mais do que claro que foi ele mesmo que fez esse tipo de coisa. Aí estão falando aqui, não, que foi sabotagem? Todo mundo sabe que foi sabotagem. A questão é, né, o que está se discutindo é quem fez essa sabotagem. E embora as propagandas dos russos digam que foi o Ocidente, não, foram os russos mesmo. Vou explicar para vocês lá no Visão Libertária isso, né? Aqui também mais uma matéria falando sobre as várias possibilidades de como puderam fazer isso. Bom, o gráfico é bonitinho, mas pode ter sido até por um PIG, né? PIG, vocês sabem, é um dispositivo que eles botam dentro do duto para fazer inspeção e coisa e tal. Podem ter colocado dinamite com PIG e colocado aqui e jogado aí dentro. Faz todo sentido terem explodido isso, mas o importante não é a técnica, como que explodiram, porque isso, na verdade, tem um monte de maneira de explodir o duto. A questão é a motivação. Por que explodir o duto? Eu já tinha mencionado para vocês que lá em Izium a Ucrânia conseguiu capturar um tanque russo T-90M, que é um tanque dos mais modernos da Rússia. Aliás, é o mais moderno, aquele T-14 Armata, coisa e tal, que seria mais moderno. Ele nunca entrou em operação, ainda está em fase de teste. Desde que começaram as sanções contra a Rússia, eles não têm condições de terminar aquele tanque. E tem gente que diz que nem está funcionando direito aquilo ali, né? Mas enfim, o mais moderno que tem operacional mesmo é o T-90M. E a Ucrânia conseguiu capturar um. Isso é melhor do que destruir. Destruir já tinha destruído antes, já teve vários T-90 destruídos por aí, inclusive T-90M. Mas destruir é mais fácil que capturar um, né? Então, a grande vantagem disso, por óbvio, é que agora eles vão poder estudar esse tanque, vão poder entender quais os armamentos, o que tem lá dentro,
como é que funciona, fazer um monte de teste. Não apenas a Ucrânia vai se dar muito bem com isso, como também o Ocidente, né? O pessoal lá da OTAN vai ficar sabendo o que a Rússia tem, afinal, na prática, de equipamento moderno em termos de tanques, né? Bom, isso aqui já é uma coisa quase diária, mas o senhor Pavlo Pshchelnikov, esse senhor aqui, que é o diretor da empresa russa de metrô, ele se suicidou com um tiro na nuca, ou alguma coisa assim. Não, só fala aqui que ele se matou em Moscou, se suicidou em Moscou, né? Não fala que foi com um tiro na nuca, não, mas não deve ter sido alguma coisa do gênero. Vocês já estão acostumados com esse tipo de acontecimento na Rússia, né? E por final, neste momento, no momento que eu estou produzindo esse vídeo, porque eu estou acabando de gravar agora, são 8 e pouca, vou produzir o vídeo agora, editar ele e publicar, subir no YouTube e publicar. Quando eu publicar esse vídeo, vocês já devem ter visto o início da cerimônia lá do Kremlin de dizer que anexou as partes da Ucrânia lá. Isso é tudo uma besteira, não anexou coisa nenhuma, não tem nenhuma legitimidade esse tipo de referendo. É lógico, o Putin vai falar, vai ameaçar a bomba atômica, vai ameaçar todo mundo, mas no final das contas não vai mudar nada. De qualquer forma, no próximo episódio, amanhã, eu falo sobre esse assunto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.